sejam muito bem-vindos ao nosso 5º dia do Advento de Natal. Nós estamos celebrando, com antecipação, o nascimento do nosso tão aguardado Messias. Então eu quero convidar você e convidar também a sua família para nós tirarmos um tempo para meditarmos juntos, refletirmos sobre coisas e tudo o que foi gerado através do nascimento de um Deus que se encarnou entre nós, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, para celebrarmos de verdade aquele de quem brota toda e verdadeira esperança. Vamos ao tema de hoje? Bom, referências alimentares é o que mais se tem na Bíblia. Aqui no Brasil também, vamos falar que existe até um dito popular que dizem que crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? E eu até estava lembrando que quando nós fomos fechar o buffet para a festa do nosso casamento, há 17 anos, nós tínhamos conseguido um ótimo desconto por conta de não servir bebida alcoólica. Mas quando o dono do buffet percebeu que nós éramos crentes, aí ele teve que diminuir o desconto, porque ele falou que teria que servir muito mais comida do que um casamento para pessoas que não são crentes. Enfim, bora falar de Jesus? Aliás, falando então de Jesus, ele sempre se reunia à mesa, ele sempre estava sentado, comendo e compartilhando, ensinando os seus discípulos com comida envolvida. Inclusive, ele usa muitas referências alimentares para nos revelar a sua mensagem. Se você buscar na sua memória rapidamente, você vai lembrar de algumas passagens ou trechos com pão, com vinho, com as próprias uvas, mas enfim, com peixes, com frutas, grão de mostarda, lembram? Enfim, muitas coisas de comer Jesus sempre usa para revelar a sua mensagem. Mas hoje nós vamos falar sobre algo muito especial que ele revela também, como foi pregado na comemoração de um ano. Lembram, na chácara, Jesus ele se apresenta a nós como o pão da vida. Nós precisamos compreender que ele se apresenta dessa forma, e talvez o nosso maior erro é que quando olhamos para Jesus como o pão da vida, nós talvez buscamos saciar a nossa fome com esse pão de uma forma momentânea, ou seja, quando nós sentimos a necessidade de algo dele, nós então vamos até o pão da vida. Mas não é isso que ele nos revela no texto básico que nós vamos ler no final dessa mensagem, dessa reflexão. Na verdade, o pão da vida, ele não mata apenas a fome momentânea, mas ele mata quem nós somos. Ele mata a fome que nós somos. Deu para entender? Nós somos a fome, e eu quero te explicar um pouco mais sobre isso. Essa é a nossa estrutura. Nós somos necessitados de tudo nessa vida. Nós buscamos preencher algo que existe em nós, um desejo que existe em nós, com amor, com relacionamentos, com poder, com valores, com verdades, com justiças, com aceitação e, obviamente, com comida também. Mas, enfim, e é justamente essa fome, esse vazio que existe dentro de nós, do ser humano, que o leva a cometer atrocidades, a tomar atitudes e decisões radicais. Nós precisamos ser saciados, e isso nos leva a radicalismo, muitas vezes, há momentos que nós às vezes perdemos o controle, e muitos de nós matam essa fome a qualquer custo, inclusive fazendo mal a algumas pessoas. A falta que existe em nós, ou a fome que existe em nós, nos leva a buscar algo que nos preencha, e por aí nós vamos buscando mais e tudo mais e um pouco mais. Enfim, para concluir, eu quero que você compreenda então que Jesus, quando ele se apresenta como o pão da vida, ele não diz que ele mata apenas essa fome momentânea, ele não mata essa fome do agora, a fome do urgente, a fome do milagre, mas ele mata quem nós somos para sempre. Ele nos apresenta um novo banquete.
ele nos apresenta um novo caminho, aliás, ele nos convida a um novo banquete, um banquete completo, cheio, que preenche, que é nutritivo, que é vivo, que é satisfatório. Obviamente que existe, né, todo o sofrimento que nos cabe para nos tornarmos aptos a esse banquete, mas nós precisamos entender que Jesus, ele nos convida a esse novo caminho, a participar dessa mesa. Nós então morremos para nós matamos essa fome que nós somos e nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Agora faz sentido para você quando Jesus diz que ele é o pão da vida. É porque eu e você, irmãos, só seremos verdadeiramente satisfeitos e saciados quando nós o conhecemos. Quando nós vivemos não um momento, não em busca de um milagre, não em busca de algo que nos preencha por algum momento, mas por aquilo que vai nos preencher para sempre. Eu quero ler com você então o texto do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 27 ao 35, que diz o seguinte: não trabalhem pela comida que se estraga, Jesus falando, ok? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que preciso fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes então Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu quero orar por você então, porque Jesus se apresenta como, né, aquilo que resolve realmente a nossa vida, porque nós somos preenchidos, né? Tem uma música que nós ouvimos recentemente, foi até enviado no grupo, né, que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E não é no sentido de tipo assim, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Salmo 23, né? Sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos falta, porque tudo que a gente precisa não são coisas terrenas, mas é o nosso pastor. Né? Uma ovelha, ela pode ficar no campo cheio de mato e ela vai comer tanta grama que ela vai até passar mal e se bobear, morrem algumas delas, porque não tem o controle até de quando parar. Né? O que ela precisa então não é de alimento, o que ela precisa é de um pastor que saiba guiar pelo caminho certo, comer a quantidade certa, beber a quantidade certa. Então tira os olhos das coisas dessa terra, como no texto que nós acabamos de ler, mas tenham, né, de verdade uma fome pela comida eterna, na qual apenas o Filho de Deus pode dar. Vamos então falar com Ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por ter enviado o pão da vida até nós. Jesus nasceu como um bebê na manjedoura, um simples bebê, um simples homem como nós, mas sabemos, Senhor, que ele sem pecado obedeceu e se tornou essa fonte, né, de alimento para não saciar as nossas necessidades momentâneas agora, não apenas para fazer milagres, para resolver os nossos problemas diários ou os nossos desesperos, Senhor. Mas Jesus, você é o pão para a vida eterna. Você é de verdade aquele que nos cura, não apenas de doenças físicas nesse momento, não apenas de problemas que nós temos financeiramente ou nos relacionamentos nesse momento, mas o Senhor resolve para a eternidade. Senhor Jesus, obrigado por ser esse alimento que nos sacia. Nós desejamos mais e mais e mais de você. Nós te agradecemos, Jesus, por nos levar a essa nova mesa, a esse novo banquete. E em ti, Jesus, nós somos saciados, nós somos satisfeitos. Muito obrigado, Deus, por enviar Jesus, né? Sendo Ele tudo que nós precisávamos, sendo Ele tudo que você, né, podia nos dar. Nós te dizemos obrigado, Pai, por enviar o Cristo a nós. Jesus nasceu. Aleluia!
nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bom, eu sei que ainda faltam alguns dias, mas eu já quero desejar a você um Feliz Natal, porque o Verbo, né, o pão da vida, habitou entre nós, da onde brota toda a esperança. Te vejo amanhã no nosso 6º dia juntos, né, dedicando a um devocional para sermos cada vez mais edificados. Deus te abençoe e até mais.